pode fazer talvez um lá, né? E de repente marcar um aqui também, né? Para seguir, a gente faz um backstage lá mesmo e faz outro aqui também. Mas como é que está assim, tem tido muito espaço na área de data mining para os profissionais? Como é que vocês estão vendo isso, né? Eu sei que no Cefet vai ter até uma pós-graduação em ciência dos dados. Isso, bem, nós temos a CAPES chama de APCM, né? É uma proposta, um documento que é submetido à CAPES para que seja avaliado e, se for aprovado, aí liberam a abertura de turmas no programa de pós-graduação. Então nós mandamos esse APCM há uns 4 meses atrás e o plano é sair a resposta até dezembro agora. Se tudo der certo, então ainda está para ser avaliado pela CAPES. Isso. Vocês têm tido demanda lá desses profissionais? O pessoal tem... A gente fez um estudo, né, até requisito para a produção e confecção desse documento, fazer um estudo da demanda regional. Então, fizemos um estudo, vimos que havia diversas empresas interessadas, não só o setor privado, como o público também interessados em profissional desse tipo, né? Com esse viés para conhecimento de técnicas para a realização de análise de dados. Lá no INE a gente tem o programa, né, de pós-graduação, sistemas de computação, e aí atualmente eu estou orientando 2 alunos em nível de mestrado, 1 de doutorado, 4 de iniciação científica, todos nessa área de data mining, que é uma área realmente bastante procurada, acho que tem bastante espaço. Pessoal, acho que é uma tendência forte, sabe? Acho que essa é uma tendência muito... que vai impactar bastante os cursos de computação. É inevitável, né? Porque os dados estão chegando aí, né? Os borbotões, você tem que analisar esses dados. Tem um artigo, se não me engano, chama Michael Stronberg, que é um pesquisador bastante reconhecido na área de banco de dados, e ele falou agora do 4º pilar da ciência, né? Que é a parte de você fazer experimentos em dados, não migrar do experimento da bancada, o físico, o químico, o biólogo faz, agora fazer experimentos nos dados que eles conseguem coletar. E aí isso tem tudo a ver com o que data mining estuda, né? Técnicas para... até foi uma palestra, acho que foi com o Fábio Porto, que ele falou exatamente desse viés, desse novo viés da ciência. Ciência de dados. Da ciência, porque antes você ia a campo coletar dados. Né? A ciência olhava a natureza, olhava a sociedade, olhava as coisas, e lá e pegava os dados e validava, né, a sua teoria ou não, né, a sua hipótese ou não. Mas agora é diferente, você tem dados sobrando, então, você está invertendo, né, até mesmo os astrônomos, né, ele não olha mais para as estrelas, né, o telescópio que olha, varre lá o céu, coleta aquilo, um monte de dados, e depois eles vão analisar, né, vão aplicar os modelos nos dados que foram coletados, né. Acho que essa é uma mudança. O pessoal tem chamado de e-science, né, ciência do ponto de vista computacional, e aí tem, nessa linha tem o estudo dos workflows científicos, né, que é o fluxo de análise, né, os processos de análise dos dados, né, tudo isso mapeado no computador para poder facilitar a repetição, né, de experimentos, a comparação de resultados. Isso tudo está nesse grande caldeirão aí que a gente estava falando, né, de Big Data, né, fortemente relacionado. Agora, como é que funciona? Eu não sei como é que está o IME, como é que está o Cefet, como é que está a escola frente a esse... Como é que estão a estrutura escolar frente a esse desafio de grande volume de dados? Continuamos fazendo a mesma coisa ou tem mudança de paradigma dentro da escola com relação a isso ou não? Isso ainda não... Na pós-graduação a gente tem disciplinas específicas, né, para estudar essa questão do data mining, big data, as técnicas, né, com aplicações e na graduação a gente tem ainda, tem até algumas disciplinas lá de tópicos especiais que abordam esse tema, mas não uma disciplina específica para tratar esse assunto ainda, né. Mas a tendência é que cada vez isso aí ganhe mais espaço, né, como falou o Eduardo no início da entrevista, né. A tendência é que cada vez mais os currículos comecem a incorporar, né, esse conteúdo na sua estrutura, né, porque é uma realidade, não tem como negar, né, os dados estão chegando em grande volume, diversificados, né, a todo tempo, então tem que ter técnicas, né, computacionais, né,
mecanismos computacionais para poder tratar isso. No Cefet a gente ainda não tem um programa de pós-graduação específico nessa área de mineração de dados. Por outro lado, já temos na própria graduação, os 2 cursos de graduação na área de TI, ciência da computação, sistemas para a internet, já temos uma disciplina optativa da mineração de dados, que versa justamente sobre esses assuntos de análise de dados. E também fazemos semanalmente, todas as quartas-feiras, uns que chamamos de seminários da escola de informática e computação, onde procuramos trazer profissionais do mercado e também da academia para palestrar para os alunos acerca de diversos assuntos. E como nosso carro-chefe lá, o grupo estuda esse assunto, ciência de dados, mineração de dados, a maioria das palestras são de divulgação sobre esse tema. Você comentou dentro do programa a questão da Copa do Mundo, que fizeram uma análise sobre, né, qual foi o resultado dessa análise da Copa do Mundo, das redes sociais que você comentou no programa? Essa aplicação está embutida numa tarefa de mineração de dados que chama mineração de opiniões, por vezes conhecida também como análise de sentimentos, que tem a ver com analisar uma massa de dados, um grande volume de dados. Na maioria das vezes, esse volume de dados é da natureza não estruturada, são textos, são posts em alguma rede social, ou são e-mails. E aí o objetivo dessa tarefa é, dada uma coleção de textos, tentar extrair dali a opinião, um exemplo específico, uma coleção de resenhas sobre um determinado filme, extrair de cada uma dessas resenhas o sentimento do autor daquela resenha, se ele gostou do filme, não gostou do filme. E aí esse exemplo específico da Copa do Mundo era acerca disso. Então foram analisados posts de diversas redes sociais para identificar sobre os eventos que estavam acontecendo, dos jogos, dos eventos satélites que aconteceram durante a Copa do Mundo, o sentimento dos usuários da rede, positivo ou negativo acerca daqueles eventos. E qual foi o resultado? Você lembra? Não lembro de cabeça, mas teve uma análise, e aí era produzido um relatório visual acerca a porcentagem de usuários que tiveram sentimento positivo ou negativo acerca de cada opinião. Certamente no jogo do Brasil, né, do 7-1, a opinião ali, o sentimento ali foi muito negativo. Isso aí não precisa nem de mineração, né?